Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir à amada igreja que abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 11. Nós estaremos meditando nesse capítulo e gostaria que nós observássemos atentamente alguns ensinamentos, algumas lições, e nós iremos fazer a leitura de todo o livro, de todo o capítulo, perdão, mas nesse primeiro momento eu gostaria que os irmãos olhassem comigo apenas o versículo de número 27, a parte B do versículo 27. Juízes capítulo 11, a parte B do versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Vamos orar. Amado Deus, gracioso Pai, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome. Pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ser, ó Deus, moldados e transformados pela Tua palavra. Nós oramos gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Acho que todos nós que estamos aqui nessa noite concordamos que o mundo em que vivemos é marcado por injustiça. Em algum momento das nossas vidas, todos nós já enfrentamos situações em que fizemos o que era certo. Nós agimos com honestidade, tomamos as melhores atitudes, as melhores alternativas, e por conta disso nós esperávamos um determinado resultado. Estou fazendo tudo direitinho, estou me esforçando, estou fazendo de maneira honesta, de maneira fiel ao Senhor. Certamente o Senhor vai me retribuir com o bem. Mas parece que quanto mais nós tentamos agir de maneira adequada, de maneira correta, mas as coisas não acontecem como nós imaginávamos, como nós aguardávamos e esperávamos. Muitas das vezes, parece até que aqueles que desprezam a justiça de Deus, que desprezam a fidelidade do Senhor, são esses que prosperam. Quando nós agimos com honestidade, praticamos a verdade, quando nós queremos fazer as coisas da maneira correta, dão errado, mas os ímpios, eles acabam prosperando e tendo uma vida mais fácil. E essa não é uma percepção apenas individual nossa, ou apenas dos nossos dias. Quando nós olhamos para o Salmo de número 73, o salmista vai confessar que os seus pés quase tropeçaram, quase resvalaram quando eles começaram a contemplar a prosperidade dos ímpios. Os ímpios pareciam viver sem aflições, com riquezas, com prosperidade, enquanto os justos experimentavam lutas e sofrimento. Essa semana saiu um vídeo de um determinado rapaz, acredito que a maioria de vocês tenham visto, dele se lamentando, ele chorava, falando sobre o seu esforço, de fazer tudo direitinho, de se esforçar, de querer que as coisas cooperassem e dessem certo, mas o mundo não é justo. Nem tudo aquilo que nós aguardamos vem ao nosso encontro. E é diante dessa realidade que começa a surgir dúvidas e questionamentos nos nossos corações. Onde está a justiça de Deus? Será que o Senhor não tem contemplado o meu esforço, a minha dedicação, a minha honestidade, a minha fidelidade? Quando as coisas começam a dar errado, nós começamos não apenas a questionar a Deus, mas começamos a questionar se vale realmente a pena permanecer fiel. Será que eu devo continuar sendo honesto, falando a verdade, agindo com fidelidade? Como nós devemos agir, ou melhor, como nós devemos reagir quando nós somos tratados de maneira injusta, seja por meio de um resultado que veio ao nosso encontro, ou seja, através das atitudes de pessoas para conosco. E é justamente nesse contexto que nós estamos falando, de injustiça, que nós encontramos a história de Jefté. E o que Jefté sofre é muito mais doloroso, porque geralmente nós esperamos injustiça dos nossos inimigos. Nós esperamos injustiça das pessoas que não nos conhecem.
A dor que Jefté enfrenta, ela vem de dentro da sua própria família. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, ele foi expulso da casa do seu pai e foi privado da herança que lhe cabia. Daqueles que ele esperava acolhimento, é na verdade que ele recebe o desprezo. E muitas das vezes nós sofremos esse desprezo também. Não de quem nós esperávamos que nos desprezassem, mas daqueles que nós esperávamos o acolhimento, o cuidado, a atenção. Entretanto, a história de Jefté nos mostra que a rejeição dos homens nunca impede o propósito de Deus. Nós podemos até olhar para o mundo aí fora e contemplar a injustiça, contemplar a impiedade, contemplar o desprezo, mas nós temos a esperança e a confiança de que mesmo que o mundo se vire contra nós, os propósitos de Deus continuam firmes e fiéis. Mesmo que nós não venhamos entender, e o irmão Wellington falou sobre isso nessa noite. Às vezes nós não esperamos, nós não entendemos o porquê das coisas, mas o Senhor tem cuidado de nós, apesar das dores e das lutas. Nessa noite nós vamos observar como a graça do Senhor sustentou a Jefté. E vamos tentar tirar lições para nós. Da mesma maneira que o Senhor e a graça do Senhor sustentou a Jefté, o Senhor também está com os olhos atentos para nós, quando nós enfrentarmos o desprezo e as injustiças desse mundo caído. O contexto do livro de Juízes já é conhecido pelos amados irmãos. Nós estamos expondo ele nos domingos à noite, na série que nós estamos trabalhando, Quando Não Há Rei. E nós vimos que, após a morte de Josué e da geração que serviu com Josué, que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida, após esses homens morrerem, se levantou uma geração essa que não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor havia realizado. E como consequência, o povo abandona a aliança. Como consequência dessa falta de conhecimento da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, esses homens entregam os seus corações não a Deus, mas aos ídolos dos povos que estavam à sua volta. O povo se entrega à idolatria e passa a viver segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças. E Juízes capítulo 2 vai descrever isso de maneira muito interessante. Ele diz nos versículos 10 e 11: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixando o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram com os outros deuses. O povo deixou o Senhor para servir aos deuses das nações vizinhas. Em resposta, Deus vai entregar esse povo nas mãos dos seus próprios inimigos. E o intuito do Senhor em fazer isso é disciplinar o povo. E se os irmãos estiverem lendo, e eu aconselho que façam a leitura do livro de Juízes em casa, vocês vão ver que essa é uma ação contínua no livro de Juízes. O povo peca contra o Senhor disciplina aquele povo, o povo clama ao Senhor, o Senhor liberta o povo dos seus pecados, liberta o povo dos seus opressores e inimigos, mas novamente, após um período de tempo, o povo volta a cair nos mesmos pecados, abandonando ao Senhor e servindo a outros deuses. E quando nós chegamos ao capítulo de número 10, que vai introduzir a história de Jefté, nós percebemos mais uma vez o povo abandonando o Senhor e servindo a deuses das nações ao redor. Observe o versículo 6 do capítulo 10. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Como consequência, no versículo 7 é dito: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon.
Nesse contexto de pecado, de disciplina e de sofrimento que Deus vai levantar o juiz Jefté. E a primeira lição que nós aprendemos é que a graça de Deus não abandona aqueles que são desprezados pelos homens. Observe comigo agora o capítulo 11. Nós vamos ler os primeiros versos desse capítulo, que diz assim: Jefté, o Gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada da casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. O capítulo de número 11 inicia apresentando a figura de Jefté. É interessante que o primeiro adjetivo que vai ser utilizado aqui para descrever Jefté é que ele era um homem valente. No entanto, aquele homem que era valente era também filho de uma prostituta e certamente a vida dele não foi fácil. Enquanto criança, ele cresceu envergonhado, alvo de zombaria dos seus irmãos. Ele era fruto do pecado do seu pai. Era um homem que viveu em uma época marcada por libertinagem e por idolatria. E na sociedade israelita, a base da sociedade é a família. A identidade de uma pessoa, por exemplo, estava ligada à sua descendência, aos seus antepassados, no caso. Por exemplo, no próprio versículo 1 do capítulo 11 é dito que ele era um gileadita. Ou seja, a identidade dele estava conectada diretamente à sua origem, ao seu pai. Mas ele era um filho nascido nas circunstâncias do pecado. E ele carregava um estigma. Ele era visto com maus olhos. Não porque ele tivesse cometido um pecado, mas porque a sua vida lembrava o pecado do seu pai. Mas Jefté não enfrentou apenas uma rejeição social. Não era apenas os homens de fora da sua casa que o desprezavam, que o zombavam. Ele foi rejeitado dentro do seu próprio lar. Os seus irmãos o expulsaram, dizendo: você não herdará nada da casa de nosso pai. O pecado foi cometido pelo pai, mas a consequência veio sobre o filho. Isso, aparentemente, é uma injustiça. Qual era a culpa de Jefté no pecado que o pai dele havia cometido? Nenhuma. Mas os irmãos deles não pensavam assim. Mas observe que eles não vão discutir o caráter de Gileade, nem a capacidade de Gileade, muito menos a sua coragem. Eles vão atacar a origem. E é interessante que Jefté atende o comando dos irmãos. E no versículo 13 é dito que ele fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele. A expressão homem sem valor aqui aparece em outros textos das Escrituras, não para descrever pessoas ruins em si, mas pessoas que eram consideradas inúteis e desprezíveis diante dos olhos da sociedade. Ou seja, Jefté, que foi desprezado, que foi expulso, que foi considerado inútil pelos seus irmãos, ele encontra outros homens que haviam acontecido algo semelhante com eles. Eles eram taxados e considerados inúteis e desprezíveis. Pense na situação. Jefté foi expulso, privado da sua herança, obrigado a viver em exílio. Quem poderia se aproximar dele, senão outros que foram rejeitados? Homens que provavelmente também não encontravam espaço na sociedade de Israel. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim, que esses homens haviam perdido os seus bens e precisavam sobreviver. E em vez de retratá-los como meros saqueadores, o texto sugere que eles se reuniram em torno de Jefté por reconhecer nele um líder capaz. Muito provavelmente essa aproximação fez surgir a formação de uma espécie de companhia militar. Provavelmente Jefté começou agora a liderar exércitos e funcionava meio como uma milícia. Um determinado povo, um determinado rei precisava de um exército, contactava Jefté para que Jefté acudisse e atendesse a necessidade daquele determinado povo. E nisso nós podemos contemplar a soberania de Deus. Porque aparentemente tudo caminhava mal. Ele, um homem desprezado pelos seus próprios familiares, se junta a outros homens que também foram desprezados e aparentemente aquilo que estava destinado à ruína e ao fracasso, Deus está trabalhando.
O nosso Deus, ele costuma trabalhar com aqueles que são rejeitados pelos homens. A partir do versículo 4 é apresentada uma grande reviravolta na vida de Jefté, pois Israel estava sob ataque. Perceba comigo. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Percebam, o povo de Israel vai cultuar os deuses dos amonitas, mas no versículo 4, os filhos de Amon entram em guerra contra Israel. E quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Quando a crise aperta, o orgulho do povo de Israel dá lugar à necessidade, à urgência. E eles fazem isso não apenas com Deus. Eles rejeitam a Deus e, em meio à dificuldade, eles voltam seus corações para Deus, mas eles fazem isso também com a pessoa de Jefté, enfrentando a adversidade, luta, desprezo, o povo de Israel enfrentando as lutas e as adversidades e os inimigos, eles quebram o orgulho e voltam atrás de Jefté. Jefté poderia agora utilizar-se do orgulho e dizer: não, agora vocês se virem. Vocês não me expulsaram? A batalha agora é de vocês, não é minha mais não. E muito provavelmente muitos de nós faríamos isso, mas observe que a postura de Jefté vai ser uma postura de um homem sábio, de um homem piedoso. Versículo 7 diz: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. A postura de Jefté diante desse cenário é de extrema importância. Ele vai iniciar questionando: vocês não são aqueles que me expulsaram? Mas a postura aqui não é uma postura de desprezo a de Jefté. Aqui nós vemos um homem sábio que não fecha a porta de maneira imediata. Ele vai questionar o povo antes de agir. Ele vai questionar a postura dos seus irmãos, a inclinação do coração daqueles homens. E ele poderia muito facilmente ter remoído o pecado dos irmãos, se alegrado com a dificuldade do povo. Afinal de contas, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender, não é verdade? Mas essa não é a postura de Jefté. E essa também não pode ser, não deve ser a postura de um servo do Senhor. Pelo contrário, nós vamos ver que Jefté se mantém de maneira sábia e ele vai entender que ele não poderia confiar nem nos seus irmãos, nem nos seus exércitos, muito menos em si. Ele diz no versículo de número 9: se o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Ele reconhece que a vitória não depende dele, que não depende da sua força, da sua sabedoria, das suas estratégias. A vitória não depende de Israel, mas depende do Senhor. Os anciãos vão responder a Jefté invocando o nome do Senhor como testemunha. Perceba, os homens que outrora abandonaram o Senhor e se viraram contra o Senhor, agora vai tomar o nome do Senhor como testemunha. E mesmo com motivações imperfeitas, eles vão reconhecer a soberania do Senhor sobre as suas vidas. Então, o texto diz algo profundo. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor. Isso está indicando que Jefté não era apenas um representante político e militar, um homem estrategista. Ele é colocado sob a responsabilidade espiritual daquele povo. A libertação do povo não vai se iniciar com as batalhas ou com a vitória sobre os amonitas, mas a libertação do povo começa quando quando o povo coloca a confiança no Senhor dos Exércitos. Às vezes nós enfrentamos injustiças, batalhas e lutas, e nós só alcançaremos a vitória quando nós entendermos que a nossa força não está nos nossos braços, mas no braço do Senhor.
O Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta do salmista é: o meu socorro vem do Senhor. O socorro do povo de Israel não estava na pessoa de Jefté, mas estava no Senhor dos Exércitos. Costumeiramente nós fazemos como os gileaditas. Nós tomamos as nossas decisões no calor do momento, nós não refletimos os impactos das nossas escolhas, nós não refletimos os impactos que nós podemos causar na vida das pessoas, de causar na vida dos nossos irmãos. Corremos por nós mesmos, buscamos as nossas forças, confiamos nos nossos braços, nos esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29, o apóstolo Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor está quebrando o coração de Israel. O Senhor está trabalhando no coração do seu povo. Deus, Ele não usa apenas os desprezados. Ele vai escolher de maneira estratégica para que nós não coloquemos a nossa glória sobre as nossas estratégias. Porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nome do Senhor. Independentemente das adversidades e das circunstâncias, nós devemos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Algumas aplicações para esse primeiro ponto. A primeira é que nós não devemos rejeitar aqueles que Deus escolheu. Os irmãos de Jefté olharam para a sua origem. Deus olha para o seu propósito. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Julgamos as pessoas pelo seu passado. Julgamos as pessoas pela família, pela condição social ou pelos erros que eles cometeram anteriormente. E muitas das vezes nós nos recusamos a pregar a determinadas pessoas, a evangelizar determinadas pessoas, porque achamos que aquela pessoa é pecadora demais para fazer parte do povo de Deus. Porque aquela pessoa não merece participar do reino de Deus. Ou pior, nós achamos que não há solução para aquela pessoa. Achamos que o que convence, na verdade, são as nossas palavras. Mas o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. No reino de Deus, ninguém entra por mérito, mas pela graça de Deus. Se estamos aqui nessa noite, é porque a graça do Senhor nos alcançou. Quem somos nós para excluir quem Cristo recebeu? Se Deus nos acolheu quando nós éramos pecadores, como poderíamos nós agora negar o acolhimento aos outros? A igreja deve ser o lugar onde os pecadores arrependidos encontram graça e não novos motivos para ser rejeitados. E às vezes nós temos a igreja dessa maneira. Ao invés de acolher, nós rejeitamos e expulsamos aqueles que são alvos da graça do Senhor. Em segundo lugar, descanse na providência de Deus quando você sofrer injustiça. Jefté não escolheu nascer naquela condição. Ele não foi responsável pelo pecado do seu pai, mas ele foi injustiçado, foi expulso, foi humilhado. Mas a sua história não saiu do controle de Deus. Aparentemente, sim. Aparentemente, Jefté era um homem que havia sido abandonado pelo Senhor. Até porque ele não fazia mais parte do povo de Deus. O exílio que parecia derrota, na verdade, era a escola que Deus estava utilizando para preparar um homem para liderar Israel. Assim também acontece conosco. Nem todo não, nem toda rejeição, nem toda injustiça, nem todo sofrimento significa que Deus nos abandonou. Na verdade, muitas das vezes o Senhor está trabalhando em nós para que nós sejamos parecidos com Cristo. Que saibamos enfrentar as adversidades e, em primeiro lugar, nas lutas e nas adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nós venhamos lembrar que quem nos sustenta é a graça do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos observar
que a graça de Deus nos ensina a confiar. Olhe comigo a partir do versículo 12. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, ele aceitou, né? Ele entende que ele vai liderar o povo de Israel agora nessa empreitada, e a primeira atitude de Jefté é enviar mensageiros ao rei de Amon. E observe comigo que Jefté apresenta um discurso muito coerente, e em primeiro lugar nós vamos entender que ele entende que a vitória pertence ao Senhor. No versículo 9 ele diz, então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Antes mesmo de começar a sua estratégia de enviar cartas ao rei de Amon, nós podemos observar que a confiança de Jefté estava no Senhor. Ele não diz assim, olha, quando eu vencer os amonitas, ou quando o meu exército derrotar os nossos inimigos, os nossos adversários, na verdade não. Ele condiciona tudo a Deus. Desta forma, a sua liderança não dependeria da sua vontade ou da vontade dos homens, mas dependeria da vontade e da soberania do Senhor. O próximo passo que nós devemos dar em meio às adversidades é aprender a confiar no Senhor, é compreender que a vitória não pertence a nós, mas ao Senhor. E essa vitória, essa confiança na vitória concedida por Deus não vai surgir do nada. Ela estava fundamentada em algo. Estava fundamentada na maneira como Jefté enxergava a história de Israel. Jefté não era um homem qualquer. Observe comigo agora a partir do versículo 12, a parte B. Ele envia carta ao mensageiro do rei, ele envia um mensageiro ao rei dizendo assim, o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, é porque, quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhe disse, por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Sion, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim, nós possuímos o território de todos o que o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel? Ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou 300 anos em Hesbom e nas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficaram à margem do Arnon, porque vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pecou contra você. E aqui nós chegamos ao ápice do capítulo 11. Portanto, não sou eu quem pecou contra você.
Porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté, a mensagem que Jefté lhe havia mandado. A leitura é um pouco extensa, mas ela é extremamente necessária, porque vai mostrar aonde estava depositada a confiança de Jefté. Jefté confia no Deus que governa toda a história. Esses versículos que nós lemos, do versículo 11 ao versículo 28, Jefté está resumindo aproximadamente 300 anos de história. Jefté não era um homem qualquer, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Quando os seus irmãos que serviram aos deuses amonitas se viraram contra o Senhor, Jefté não se virou contra o Senhor. Ele continuou confiando no Deus que rege a história. Ele sabia que o Senhor não abandonava o povo. Ele sabia que havia sido o Senhor que tinha dado aquela terra como posse para Israel. E ninguém poderia tirar das mãos do povo de Israel aquilo que o Senhor confiou a eles. Nós não sabemos o que ocorreu no período em que Jefté foi expulso até o seu retorno. Mas podemos ver que ele possuía conhecimentos dos livros sagrados, em especial Êxodo, Números e Deuteronômio. Ele reconstrói aproximadamente 300 anos de história. Mas o foco não é o fato dele conhecer uma história política, mas o fato de confiar no Deus que conduz cada passo. Perceba que ele vai utilizar algumas expressões. O Senhor Deus entregou, o Senhor venceu, o Senhor os expulsou. Ele enxerga a história não através da força do exército de Israel, mas através da providência de Deus. E essa talvez seja a principal característica de um homem de fé, de um servo do Senhor. Ele observa a vida sob a lente da soberania de Deus. Nós não podemos olhar a nossa vida de acordo com as nossas lentes, com os nossos olhos, mas nós devemos olhar para a nossa vida de acordo com a lente do Senhor. Jefté confiava não apenas no Deus que concede vitória, no Deus que rege a história, mas Jefté confiava também na justiça do Senhor. No versículo 27 ele diz: o Senhor que é juiz. Nós estamos no livro de Juízes, que vai apresentar vários homens e Débora, como mulher, como uma juíza, Mas nós estamos no livro de Juízes e aparentemente tudo parece desgovernado. Os homens fazendo aquilo que o seu coração deseja, homens se virando contra o Senhor, e nós podemos achar que tudo isso é um caos. Mas Jefté traz o Senhor que é juiz. O livro de Juízes não busca apresentar a vida ou o testemunho desses homens, mas busca apresentar a soberania de Deus. Aqueles homens que foram levantados, Jefté, Gideão, que nós vimos no domingo passado, Eude, Sansão, esses homens são ferramentas nas mãos do Senhor. O grande foco das Escrituras não são os homens, mas Deus. Jefté reconhece que nenhum juiz que estava ali era o juiz verdadeiro. Nem ele, muito menos os filhos de Amon. O juiz verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. O juiz que não desaponta. O juiz que não trata com injustiça. E Jefté vai entregar a sua causa ao Tribunal Supremo. Ele diz, não é a nossa batalha ou a nossa guerra que vai decidir algo. Ele diz, o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. A justiça de Deus será feita. No Salmo de número 20, nós contemplamos o salmista dizendo, uns confiam em carros, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Os amonitas poderiam confiar nos seus exércitos, na sua força, nos homens que empunhariam as espadas, mas Jefté confiou no Senhor dos Exércitos. E nós somos convocados, chamados a confiar no Senhor. Aplicações para esse segundo ponto. Jefté tinha um exército. Jefté vai organizar uma estratégia, ele vai liderar Israel para a guerra. Contudo, a sua confiança não estava nessas coisas. No versículo de número 9, ele diz, se o Senhor os entregar nas minhas mãos,
No versículo 27 ele diz: o Senhor que é juiz, julgue hoje. E assim como o salmista no Salmo de número 20, Jefté compreendia que a vitória não era produzida pelo poder humano, mas era concedida por Deus. A aplicação para a nossa vida nessa noite é que nós podemos traçar as nossas rotas, fazer os nossos planos, tecer os nossos caminhos, mas sem esquecer que quem governa e quem sustenta todas as coisas é o Senhor. Eu não sei por quais caminhos vocês têm trilhado, as lutas que os irmãos têm enfrentado, mas eu sei que o Senhor é quem cuida e governa todas as coisas. Nós, crentes, trabalhamos, planejamos, nos preparamos, mas o nosso descanso deve estar no Senhor. O seu descanso deve estar no Senhor. E em terceiro e último lugar, a graça de Deus também nos fortalece para lutar. Observe comigo a partir do versículo 29 até o versículo 40. Nós vamos concluir. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem sair primeiro da minha porta, da porta da minha casa, para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, que era Abim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando um tamborim e dançando. E ela era a única filha, ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo o segundo voto que você fez, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto. Deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que lhe tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Nós chegamos ao terceiro ponto, e essa porção do versículo 29 ao versículo de número 40 tem muitas informações. Tem esse voto que eu não vou me ater e não vou me debruçar sobre eles, mas particularmente existem 2 vertentes. Alguns acreditam que Jefté de fato sacrificou a sua filha. Outros, e aí eu coaduno com essa linha, entendem que Jefté colocou a sua filha para servir ao Senhor. A sua filha não casou, e a sua filha, assim como Samuel, os irmãos lembram que Ana fez um voto ao Senhor de entregar Samuel ao Senhor. E quando Samuel nasceu, ele foi para viver e cresceu ao lado do sacerdote. O meu entendimento acerca dessa porção é exatamente essa. Depois, se vocês quiserem conversar, nós tecemos, né, algumas justificativas. Mas o texto do versículo 29 começa dizendo: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Esta é a chave para tudo que vai acontecer a seguir. Não foi a habilidade de Jefté, não foi a sua força, não foi o seu exército, não foi a sua inteligência estratégica. O texto faz questão de mostrar que foi a capacidade do Espírito de Deus que desceu sobre ele. Matthew Henry, comentando esse texto, ele afirma que o Espírito do Senhor veio sobre ele e aperfeiçoou suas faculdades naturais, revestindo-o de poder do alto, tornando-o mais ousado, mais sábio
e inflamado de santo zelo contra os inimigos do Senhor. O Espírito Santo não transforma Jefté em outra pessoa, mas capacita aquele homem para cumprir a missão que Deus lhe havia dado. No versículo 32, Jefté vai ao encontro dos amonitas e é relatado que no final do versículo 33, que foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. A narrativa começa com o Espírito Santo e termina com o Senhor entregando os filhos de Amon aos filhos do Senhor. Deus está no controle do início ao fim. Entretanto, no meio dessa narrativa toda aparece um voto. Um erro, um pecado cometido por Jefté. Ele faz um voto de maneira precipitada. E perceba que o texto já havia dito que o Senhor estava sobre ele. Deus já havia demonstrado a sua presença. Mesmo assim, Jefté se sente na necessidade de acrescentar um voto a Deus. E aqui nós encontramos uma das grandes lições da passagem. Homens cheios de fé ainda luta contra os resquícios de incredulidade. Aparentemente, a ideia aqui é que Jefté não confiava completamente no Senhor. Que mesmo revestido pelo poder do Espírito Santo, ele faz um voto ao Senhor meio como uma barganha. Matthew Henry diz assim: pode haver resquícios de confiança até mesmo nos corações dos maiores crentes. O problema não está em fazer o voto em si, mas na intenção. As Escrituras Sagradas nos convocam a fazer votos. No Salmo 76, versículo 11, o salmista diz: façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-lo todos os que rodeiam. E tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. O voto deve ser como uma inclinação ao Senhor que deve ser temido. O problema é que muitas das vezes nós fazemos votos na tentativa de comprar a Deus. Se Deus me der, eu vou retribuir. Se Deus me der um emprego, eu vou ser dizimista. Se Deus restaurar a minha saúde, eu vou servir ao Senhor, eu vou para a igreja. Se Deus me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos. E o grande problema é que muitas das vezes nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Não porque o Senhor foi comprado pelo nosso voto, mas porque Ele é soberano e gracioso. E muitas das vezes nós viramos as costas quando o Senhor cumpre as suas promessas. Quantos de nós, nas quartas-feiras, nas reuniões de orações, viemos aqui, fizemos pedidos de oração e Deus atendeu as orações? Quantas vezes nós oramos para que Deus abrisse portas de emprego, o Senhor abre, e agora o emprego virou justificativa para a gente não vir para a igreja? Quantas vezes nós viemos aqui na igreja porque estávamos passando por uma adversidade, por uma crise, por um problema no nosso casamento? O Senhor nos auxilia, restaura o nosso casamento. E agora nós não queremos vir mais para a igreja. Quantas vezes nós oramos e pedimos que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas e nos conceda vigor e saúde, mas ao invés de nós utilizarmos o nosso vigor e saúde para servir ao Senhor, nós utilizamos para pecar contra o Senhor. O problema não está em fazer votos, o problema está na inclinação que nós temos, porque muitas das vezes nós queremos apenas o resultado. Nós não estamos comprometidos de fato com o Senhor. Costumeiramente nós queremos barganhar com Deus, como se Deus precisasse ser convencido através das nossas próprias promessas, como se Deus precisasse de algo que nós temos a oferecer. Nós não o procuramos com os corações quebrantados, nós não reconhecemos a sua graça e a sua misericórdia. Achamos que há em nós algo que possa comprar a Deus. O problema não está no voto, mas a intenção pela qual nós o fazemos. O problema não está em orar, pelo contrário, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos buscar o Senhor. O problema está nas intenções que nós temos quando nós nos quedamos aos pés do Senhor. Que nós possamos ter um compromisso fiel e sério com o Senhor, entendendo que é o Senhor que batalha por nós, que é o Senhor que vence as nossas guerras, que o Senhor é o juiz e que julgará a nossa causa. Independentemente do resultado, Ele permanecerá sendo justo. Ele permanecerá sendo fiel. Que nós possamos também, meus irmãos, em segundo lugar dessa aplicação, diante de tudo isso que nós estamos falando, ser comprometidos
com o Senhor. A maioria dos que estão aqui nessa noite foi batizado, se não aqui na igreja, mas aqui na igreja fez a confissão de fé, a profissão de fé. E nós prometemos muitas coisas ao Senhor. Infelizmente, nós quebramos todas elas. Nós dizemos que vamos nos comprometer com a igreja, com o Senhor, com os irmãos, mas da primeira oportunidade que nós tínhamos, nós facilmente quebramos as nossas promessas. O Senhor Jesus é relatado em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedimento do mal. Às vezes nós estamos aqui na igreja, nós damos a nossa palavra, mas nós não cumprimos. Nós nos viramos contra o Senhor. Isso vale para os votos também, não apenas que nós fazemos dentro da igreja, mas também no nosso casamento. Nós prometemos que amaríamos e que cuidaríamos das nossas esposas, as mulheres que cuidariam e amariam dos maridos, mas por vezes nós queremos que eles nos sirvam. Nós fazemos promessas para os nossos filhos, ou até mesmo para os nossos pais. Nós assumimos compromissos diante dessas pessoas e nós quebramos. Nós somos mais parecidos com os irmãos de Jefté do que com o próprio Jefté. A conclusão para essa noite é que os irmãos saiam daqui não querendo ser como Jefté, mas parecidos com aquele que Jefté apontava. O capítulo 11 começa apresentando Jefté como um homem valente e, de fato, ao longo da narrativa nós contemplamos que Jefté é um homem de coragem, de liderança, de conhecimento da história da redenção, da dependência do Senhor. Deus o levanta, Deus o capacita, Deus lhe dá a vitória. Mas ao chegarmos ao final do capítulo, nós vamos ver que ele pecou, que ele agiu de maneira precipitada. Por isso que nós não podemos sair daqui querendo ser como Jefté. Porque Deus levantou Jefté para ser o libertador do seu povo. Mas essa liberdade durou pouco tempo. Nós veremos que, posteriormente, o povo se volta mais uma vez contra o Senhor. Aquele mesmo povo que foi liberto através de Jefté. O problema de Israel e o nosso problema nunca foi a falta de um bom líder. O problema é que todos esses libertadores que nós levantamos, todos os líderes que nós construímos, eles são temporários e imperfeitos. Até mesmo aqueles que Deus levantou ao longo da história. Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, todos foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas nenhum deles poderia oferecer uma salvação definitiva. Todos apontavam para um juiz maior. Nosso objetivo nessa noite, não é sair daqui querendo parecer com o Jefté, mas querendo ser parecido com aquele que é o verdadeiro libertador, Cristo Jesus. Que diferente de Jefté, nunca precisou corrigir os seus erros, nunca fez promessas precipitadas, nunca pecou, nunca vacilou. E a sua libertação é definitiva. Jefté libertou o povo de Israel das mãos dos amonitas. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. Cristo nos livra definitivamente do pecado, da culpa, da morte. E é para Ele que o livro de Juízes aponta. E é para Ele que as nossas vidas devem apontar. Os juízes passam. As adversidades que nós enfrentamos nas nossas vidas passarão também. Nós passaremos. Mas Ele, Jesus Cristo, nosso libertador, Ele permanece para sempre. Ele continua cuidando, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos fortalecendo, mesmo com a gente parecendo com os irmãos de Jefté. Mas que nós possamos correr para os braços do Senhor e encontrar nele o abrigo e o alívio necessário.